Bom, nós vamos começar hoje, então, uma série de estudos sobre Jesus. E o primeiro nós vamos trabalhar o texto de João, capítulo 7. Eu quero que você abra, então, a sua Bíblia, o seu smartphone, o que você tiver aí, mas você tem que ter o texto junto de você. João, capítulo 7, a partir do versículo 40. E eu vou ler até o final do capítulo. João 7, a partir do versículo 40 até o 53. Diz assim: ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente esse homem é profeta. E outros disseram: ele é o Cristo. E ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. E alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E finalmente os sacerdotes do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Agora grave bem essas palavras. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. E eles responderam: você também é da Galileia. E verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. E aí então cada um foi para sua casa. Tá? Deixa o texto aberto que a gente vai fazer um estudo aí expositivo dessa passagem. Gente, quando uma criança nasce, normalmente, todo mundo fica de olho naquele ser que tem 48, 49, 50 centímetros, alguns avançam mais, alguns avançam menos. Mas o normal é que quando uma criança nasce, estão os pais da mãe e os pais do pai, certo? E aí, as frases que a gente mais ouve é a seguinte: é a cara da mãe. Normalmente quem faz isso assim, inadvertidamente, são os pais da mãe. E os pais do pai falam negativo. É a cara mesmo do pai. E os mais sinceros falam, tem cara de joelho mesmo, como toda criança. Não parece com nada. A criança está inchada, a criança não tem ainda as formas definidas. Esse é o primeiro momento. Passadas essas tensões, a criança começa a ter forma, carinha e tal, e aí dá para parecer um pouco mais de quem parece, se é pai ou mãe. Mas a segunda grande expectativa é a palavra que essa criança vai dizer. E aí o pai torce, faz figa, faz tudo possível e impossível para a criança falar: Claudião, papai. E a criança fala: mamãe. Claro que ela fala mamãe, por quê? Porque passa o tempo todo junto da mãe, a mãe treinando, e a mãe falando: não fala papai, fala mamãe. E quando o pai chega do trabalho, e ele está esperando aquela hora, depois que ele toma um banho, deita lá no sofá e tal, e ele fala: querido, fale quem eu sou. E a criança fala: mamãe. Normalmente isso acontece. Depois é claro que ela vai tratar pai e mãe, vai respeitar e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque as palavras que nós proferimos são aquelas que mostram quem nós somos. E eu vou tratar exatamente desse tema hoje. As palavras que nós proferimos, mas segundo a ótica de Jesus. E aí eu vou
tentar descobrir o que são palavras. E eu comecei a tentar descobrir a definição do que é palavra. E aí eu fiquei, assim, muito impressionado, porque a palavra traduzida do latino, a palavra é parábola. Palavra é parábola. E parábola é palavra. Porque tem esse sentido que nós chamamos de parecer com, né, de ter o sentido de. E quando você fala de parábola, você lembra de quem? De Jesus. Porque Jesus ensinou a gente através de parábolas, ou seja, de palavras. E durante esse ano, quando a gente vai ouvir muito sobre Jesus, nós vamos ouvir as palavras e as parábolas de Jesus, porque as duas coisas são a mesma. Agora, eu tenho um desejo no coração, que eu não posso negar. Eu queria contar com um pedido aqui a você. Que da mesma forma que o pai e a mãe anseiam em ver o filho falar a primeira palavra, ou falar as primeiras frases, ou falar uma coisa assim que você nunca imagina, você coloca lá no Facebook, você acredita que meu filho falou isso, né? Você conta a história e tal, que você tivesse a mesma ansiedade, o mesmo desejo de ouvir as palavras de Jesus, porque é elas que vão transformar a sua vida e vão fazer com que você profira palavras que venham abençoar as pessoas. A gente está diante de uma passagem aqui em João capítulo 7. João já tinha dito muita coisa sobre Jesus. Ele já tinha escrito uma coisa que nenhum evangelista escreveu no capítulo 1. É um tratado quase que teológico no capítulo 1. Jesus fala que Jesus é o Logos, Jesus é a palavra encarnada. Ele usa uma expressão grega que naquele tempo era muito comum. Então ele fala, Jesus é essa palavra. Ele não só fala palavras, mas ele é a própria palavra encarnada. Logo depois você vê o texto de João dizendo o seguinte: Jesus faz um milagre, transforma água em vinho lá nas bodas de Caná da Galileia. Depois Jesus se encontra com Nicodemos de noite. Depois Jesus se encontra com a mulher samaritana. Depois Jesus faz curas e milagres, entre elas a filha do oficial, a cura no tanque de Betesda. E aí então chega esse dia em que Jesus começa a falar. E ele profere palavras, e as pessoas começam a dizer, será que é mesmo? Será que ele é Jesus? Está funcionando aqui agora, é isso? Então, um presente aqui. Obrigado. E as pessoas então começam a dizer assim, será que é mesmo esse homem? Será que ele é Jesus? Veja o versículo 40. Eu quero que você fique de olho na Bíblia. 7:40. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente esse homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros dizem assim, será que pode ser o Cristo, mas ele vem da Galileia? E a Escritura diz que ele vinha de Belém. E aqui fazendo parênteses, eles não sabiam que Jesus já havia nascido em Belém. Eles eram sábios e ignorantes ao mesmo tempo. E essa afirmação mostra uma divisão entre essas pessoas. Agora olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Quantas discussões você já teve? Porque uma palavra que você disse foi mal compreendida. Quantas vezes? Quantas vezes? Alô? Ok. E eu estava dizendo o seguinte, volta comigo aqui. Quantas discussões você já teve e que provocaram divisões por uma palavra que você falou?
Quantas amizades que foram terminadas porque a palavra não foi entendida. Quantas pessoas da sua própria família se distanciaram de você e falaram, não, do jeito que ele fala e aquilo que ele falou, nós não temos mais acordo. Fique tranquilo, porque também aqui tem uma divisão. Porque alguns dizem, esse é o profeta, e outros dizem, esse é o Cristo. E por que alguns dizem, esse é o profeta? Porque na cabeça dele estava se cumprindo Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos próprios irmãos um profeta como eu. Eu quem? Moisés. Ouçam-no, diz o texto de Deuteronômio. Então alguns na cabeça dele estavam imaginando, esse é o sucessor de Moisés, ele é um profeta. Mas a palavra de Deus diz que outros diziam, não, ele é o Cristo. E outros diziam até o seguinte, pode ser que ele seja até o Messias. Resumo de tudo, divisão. A gente estava conversando na aula de escola dominical, se você não esteve aqui, eu vou só repetir, porque a gente ouviu histórias assim, né? De gente que fala de Jesus e a pessoa reage. Fala de Jesus e a pessoa se afasta. Fala de Jesus, a pessoa fala, acabou, não tem mais conversa. Então essa é a primeira lição. As palavras têm um contexto que tem que ser respeitadas. Uma outra lição que a palavra diz aqui é que as palavras que Jesus profere, muitos não aceitam porque eles não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Jesus falou para o homem rico, ou melhor, ele pergunta a Jesus, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Apenas escute. Jesus responde, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E aí ele pergunta quais? Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo. O jovem diz, eu fiz tudo isso. Tem mais alguma coisa? Sim. Se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens, dá o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. E o que acontece? O homem diz que não é possível, se afasta de Jesus porque tinha muitas riquezas. Irmãos, irmãs, isso aí acontece no dia de hoje. A rejeição às palavras de Jesus, elas acontecem até o dia de hoje. E graças a Deus que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Agora, nem por isso você, nós vamos deixar de falar de Jesus para as pessoas que estão perto de nós. Nós não vamos falar que nós pertencemos a uma igreja chamada tal, nós não vamos falar que nós pertencemos a uma religião chamada tal, nós vamos falar que nós somos cristãos, primeiramente. E somos cristãos porque reconhecemos que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Agora, o que eu queria dizer para você nessa manhã é que as palavras que nós proferimos, elas podem provocar as mais variadas reações quando nós falamos de Jesus. E eu quero dizer uma coisa que eu falei hoje de manhã. Sabe por que normalmente nós falamos para as pessoas e elas não reagem? Porque a gente não fala de Jesus. Simplesmente isso. Muitas vezes nós conseguimos manter conversas por anos a fio, proferimos palavras e essas pessoas não sabem que nós somos cristãos. Meu último trabalho na Ford foi numa área confidencial. Eu trabalhava na área de engenharia e eu, de certa maneira, eu tinha toda a planilha de salários até o presidente da empresa, da companhia. O cara não ganhava mal, não. Só que meu chefe um dia me chamou na sala e falou assim, se você abrir essa informação, a rua é o seu lugar. Segunda coisa,
a pessoa que antecedeu você falou e foi embora, foi mandado embora. E eu lembro que ele me mandava, às vezes, como havia uma inflação alta, ele pegava a planilha de salários e ele dava para mim, e era a planilha que eu usava para dar os aumentos. E eu promovia alguns aumentos, assim, de benefícios para as pessoas lá. E o nome dele era Rui. E ele pegava a folha, estou dando uma dica, quem sabe alguns saibam isso, né? Melhor forma de você evitar saber de onde vem alguma palavra, alguma informação. Ele escrevia Rui no meio da folha e entregava. Se eu tirasse o xerox, falava, saiu da mão de quem? Do Oswaldo. E eu guardava aquela folha embaixo de tudo que eu podia, escondia, tal. Aí eu pegava aquela folha e eu falava, até um dia em que o irmão dessa igreja, muito amigo meu, estava na lista de ser mandado embora. E aí, falo ou não falo? Falo ou não falo? E eu não falei. E eu sabia que em 3 meses ele seria mandado embora. Um engenheiro. Grande amigo. Padrinho de casamento. Só não vou falar o nome, porque aí eu entrego aqui. Aí chegou um belo dia. À noite, toco o telefone, era essa pessoa. Falou, Oswaldo, fui mandado embora hoje. Você sabia? Eu falei, sabia. Mas eu não podia falar. Por quê? Porque havia um compromisso que eu tinha. De apenas ouvir e não comentar. E mais do que isso, as pessoas à minha volta e o meu gerente sabiam que eu era pastor. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que quando a gente começa a aprender de Jesus, a gente pode manter um status quo, a gente pode manter uma boa relação com as pessoas, se a gente não fala dele. Aí a coisa vai que é maravilha, maravilha. Só que quando você se declara cristão, as reações começam a dizer, tá vendo? Tá vendo? E eu queria, nessa manhã, no início desse ano, desafiar você a não deixar que isso ocorra. Porque as divisões vão acontecer e a obra que Deus tem que fazer na vida da pessoa, ela vai fazer. E você vai dizer para essa pessoa que, além de cristão, você tem muitas limitações e que só a graça de Deus é que ajuda você a andar nesse mundo. Uma outra coisa que acontece aqui, que para mim é a questão chave, é que há um momento nessa história em que as palavras proferidas pelos guardas do templo se tornam a questão chave de toda essa passagem. O que acontece? Veja o versículo 28 do capítulo 7. O que Jesus estava fazendo? Jesus ensinava no pátio do templo. Jesus sempre contou história. Jesus sempre procurava não pregar, como eu estou fazendo aqui, mas ensinar também. E as reações eram as mais diversas. Só que havia uma turma lá, que eram chamados os guardas do templo, que eles estavam a fim de colocar Jesus preso. E a palavra de Deus disse assim, que estava quase, mas as pessoas não conseguiam colocar a mão sobre Jesus. E era o início do ministério de Jesus. E a palavra de Deus diz que ele estava perto de prender Jesus. E aí acontece um negócio completamente estranho aos nossos olhos. Versículo 45. Os guardas do templo voltam aos chefes dos sacerdotes. E o que eles falam? Por que vocês não trouxeram ele para ser preso? Só que eles próprios dizem, só tem uma coisa. E agora, por favor, grave isso, escreva na sua Bíblia, marque na sua Bíblia. Esses guardas declaram, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Gente, isso é fora de série. Ninguém, em toda a história humana, falou como esse homem fala. O que aprende com a gente? Aprende com isso. Primeiro, aquilo que os teólogos chamam da singularidade de Jesus. Não tem ninguém como Jesus.
A gente fica com medo de falar com gente de outra religião, né? A gente fica acanhado de falar com pessoas de outras fés, né? que têm outras confissões religiosas. Pessoal, não há ninguém igual a Jesus. Ninguém fala como Jesus. Pedro podia chamar os filósofos epicureus e estoicos, um deles pregavam hedonismo, prazer, 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 prazer. Outros pregavam razão. Né? Tem que ter razão, tem que ter as coisas colocadas de forma racional. E então Paulo vai até eles e fala de Jesus. E ele vai na rua falar de Jesus. Eu tenho uma grande amiga, Rosali Veloso, filha do pastor Ari Veloso. Um mês e meio atrás ela teve um encontro com o Papa. E a Rosali hoje ela é uma das grandes teólogas, trabalha na fundação do John Stott, e eu morei com ela em Londrina e convivi com ela muito perto, na época que o Ari estava lá, e ela já com a família dela, e ela é uma mulher muito crente, né? E aí um dia ela coloca lá no Facebook para nós e para alguns amigos lá, que ela teve um encontro, e a Aliança Evangélica Mundial, e eu faço parte da aliança, teve com o Papa. E alguns podem ficar estranhando, falar, mas como, não é? Vai falar com o Papa Francisco? O que poucos sabem é que esse homem se reunia com pastores pentecostais em Buenos Aires muito antes de ser Papa. Esse Francisco, irmão, vai causar um rolo no meio da igreja. É questão de esperar, que o velhinho não é fraco. Né? O velhinho não é fraco. Né? Mas normalmente a gente fica preocupado, né? Por que faz isso? Mas ela é crente, mas, irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, ninguém em toda a história falou como esse homem. E o mais incrível é que nós, como crentes, queremos usar as nossas palavras. E eu queria fazer esse desafio a partir de agora para você. Aprenda de Jesus, fala as palavras dele. Não é regra de dar certo, não é falar a palavra de Jesus tem poder, então se você falar a palavra de Jesus está resolvido. Não é isso. É que a palavra de Jesus é poderosa porque a palavra é de Jesus. Ponto. E ninguém falou como ele. As palavras daqueles guardas, elas precisam lembrar a gente diariamente, que nada se compara às palavras de Jesus. Isso tem que lembrar a gente. Às vezes eu fico preocupado com a mídia social porque tem gente usando palavras inadequadas. E às vezes a gente usa a frase até de outras pessoas, eu vou colocar a frase dessa pessoa, porque aí eu vou impressionar. Né? Aí você pega um grande autor, não tem nada de errado nisso. Aí você pega um cara famoso e fala lá, ele disse isso. E às vezes isso faz bem até. Mas às vezes nós não sabemos usar as palavras. E eu queria que você nessa manhã estivesse aprendendo com Jesus a usar as palavras certas. E aí os fariseus chegaram, caminhando para concluir, os fariseus chegaram à seguinte conclusão, final do capítulo aí que a gente leu. Sabe de uma coisa? Todos vocês estão errados. Eles dizem assim, será que não caiu a ficha, versículo 47, que vocês foram enganados? Será que vocês não entenderam? Que esse homem pode ser um profeta, pode ser um grande ensinador, mas vocês foram enrolados, vocês foram enganados. E aí ele usa uma expressão até meio forte, né? Que é essa expressão ralé. A gente usa, né? Mas é quase uma palavra meio, né? Convenhamos, né? A gente fala essa ralé, né? E aí a gente vai ler no texto aí mesmo, escrito, original, é povozinho, é gente muito simples. Essa ralé, essa turminha, esse povozinho aí. E vocês entraram nessa. E aí o segundo método para tentar anular as palavras de Jesus, primeiro é menosprezar as pessoas. Você é crente? Você é crente, meu. Você tem coragem. Você é? Não acredito. É um cara tão bem apessoado, um cara culto. Você estudou. E o que os fariseus fazem, e tem fariseu dentro da igreja também, né? Tem fora e dentro. Às vezes tem mais dentro que fora. Né?
O que os fariseus fazem é menosprezar a autoridade. Então falava, esse povozinho. E o segundo processo deles é valorizar o princípio da autoridade. Por quê? Porque está escrito aí. Veja o que está escrito na sua Bíblia, versículo 48. Volta lá aos seus olhos. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Gente, os maiores cientistas, os maiores pensadores, os grandes autores foram um dia tocados pelas palavras de Jesus. Glória a Deus por isso. Gente da mais alta estirpe, gente versado nas mais variadas línguas, gente de capacidade acadêmica incrível, eram crentes em Jesus. Reis, governadores. Só que os fariseus fazem até hoje, dizem isso. Cara, como é que você faz isso, meu? Será que um cara com uma mente um pouquinho melhor que a sua vai acreditar nisso? Será que um cara que tem um pouquinho mais de miolo aqui vai acreditar nesse Jesus? Então, você vai falar assim, Oswaldo, mas e aí? O que eu faço? Enfim, você aprende com essa história. Você não vai ficar mais abalado porque falando alguma coisa você vai criar divisão. Já teve. Você não vai ficar abalado porque de alguma maneira algumas pessoas vão dizer assim, cara, eu esperava mais de você, confesso. Eu achava que você era um cara um pouco mais. Né? Mas não. Você foi lavado pelo sangue de Jesus e você tem o poder de proferir palavras que vão realmente transformar e abençoar a vida das pessoas. Não troque isso por nada. Não tenta achar regrinha mágica. Dentro da igreja tem regrinha mágica também. Fala isso, fala aquilo. Não faça isso. Use as palavras de Jesus. Ou se reporte a elas. Dizendo assim, olha, irmão, sabe que Jesus fez isso? Conta a história. Agora, tem um detalhe. Para você contar a história, o que tem que fazer? Você tem que conhecer a história. E para conhecer a história, você tem que ler a Bíblia. E o terceiro passo foi esse de rebaixar as pessoas, dizendo que elas eram ralé. Até que então surge a figura de um homem conhecido nosso, chamado Nicodemos. Impressionante, né? Um homem que era judeu, era fariseu, ele era um dos principais fariseus, ele vai procurar Jesus à noite para não dar aparência, para dar uma mascarada na coisa. E aí então esse homem aparece de novo aqui. E ele é o homem que, na verdade, vai salvar Jesus aqui. E ele diz assim, vamos parar um pouquinho, porque ninguém pode ser condenado sem direito à defesa. Está ouvindo muito ver essa frase, né? Desde Brasília a gente acostumou a ouvir essa frase, né? Ninguém pode ser condenado sem direito à defesa. E aí, abaixa a bola, eles fazem uma acusação para Nicodemos, dizendo assim, já sei, você também é da Galileia. Eles continuam dizendo que Jesus é da Galileia, quando Jesus vem de Belém, ignorantes. Sabe qual a lição de Nicodemos? Que Jesus pede de mim e de você, de a gente saber defender Jesus. Jesus não pode ser envergonhado, não. E Jesus às vezes é envergonhado porque nós nos calamos. E a gente engole sapo e ouve coisas e fica na... Quem viu, acho que alguns de vocês, ou a maioria viu aquele filme Deus Não Está Morto. Quem não viu, vale a pena ver. Foi produzido exatamente para espalhar o cristianismo. Então está disponível em tudo, né? Em Netflix, você pode pegar esse filme em qualquer lugar. Estava até em cinemas e tudo mais. E qual que é a história do Deus Não Está Morto, do filme? É a história de um estudante chamado Josh Wheaton, que de repente se encontra com o professor de filosofia dele. Não vou contar a história mais, senão você não vê o filme. E aí, o que acontece? O professor de filosofia dele é um tremendo de um ateu,
Mas esse Josh Wheaton, ele faz questão de dizer assim, então vamos fazer o seguinte, você defende o ateísmo e eu defendo Jesus. E o fim da história você viu ou você pode ver. Vale a pena. Jesus precisa de gente assim, na universidade, no trabalho, em tantos lugares. Eu termino contando uma história do Bono. Bono é... Acho que ela definir, o Claudião define o Bono. É um cara mais ou menos, né? Razoável. O Bono é o vocalista do YouTube, mas ele na carreira do Bono, ele conseguiu ser um promotor de justiça, de boas obras. Ele é um cara que fala, porque ele é cristão. Mas ele é da banda? É. Qual o problema? Ele é um cristão. E Bono bebeu na fonte de C.S. Lewis. Quem é C.S. Lewis? É um pensador irlandês, Crônicas de Nárnia, meus filhos leram esses livros, vale a pena você ler, os filmes e tal. Por quê? Porque era um cara que não cria e depois passou a crer em Deus e escreveu vários livros. Bono bebeu das fontes de C.S. Lewis. E uma frase que C.S. Lewis disse, gravou na mente do Bono. E a frase é essa: como você pode crer num Jesus como um grande professor moral e rejeitá-lo como Deus? E aí o que C.S. Lewis diz mais é o seguinte: eu estou tentando impedir que alguém diga a coisa mais tola que as pessoas costumam dizer sobre ele. Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor de moral, mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. Quem disse isso foi C.S. Lewis. Essa é a única coisa que nós não devemos dizer, ele diz. Um homem que disse que o tipo de coisas que Jesus disse não seria um grande professor moral, ele seria um lunático, ou um homem que diz ser um ovo. Ou mais, que ele seria o diabo do inferno. Você deve fazer sua escolha. Ou ele era esse homem, filho do inferno, ou filho de Deus. Ou é louco. Você pode tê-lo por um tolo, pode cuspir nele, pode matá-lo como um demônio. Ou você pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não é permitido vir com algum disparate sobre ele sem ser um grande mestre humano. E Bono leu essas palavras. Aí o que aconteceu? Teve o terremoto em Madrid, em julho de 2004. Aí uma jornalista francesa chegou para ele e falou: o que você pensa sobre o terrorismo? Resposta do Bono: não são as nossas obras boas que nos levam para o céu. Incrível. Não tem nada a ver. Mas como ele é o Bono, ele responde o que ele quer. Pega o terrorismo, ela fala: não são as boas obras que levam para o céu. Aí a jornalista francesa, isso está registrado, né? Aliás, olhem por ele, Bono. Bono caiu de bicicleta, agora no Central Park em novembro, está correndo risco de não tocar mais. Eu leio, eu estou sabendo das coisas. E aí, voltando. Aí o que aconteceu? Essa mulher, essa jornalista disse: olha, eu admiro que você tenha uma grande esperança, mas eu acho isso aqui lunático. Cristo foi, na verdade, um dos maiores pensadores do mundo. Mas afirmar que ele é filho de Deus, isso já é demais. Resposta do Bono: não é louco falar que Jesus é Deus. A resposta que você deu sobre Jesus é a resposta secular. Que ele foi um grande cara, um grande pensador, como Elias, Maomé, Buda ou Confúcio. Mas olhe, Cristo disse: não me chame de mestre, eu sou o Messias, eu sou o Deus encarnado. E o povo dizia: você é um profeta. E Bono continuou: vocês estão esperando que eu, Jesus, viesse com armas e deixasse vocês livres do Império Romano, mas realmente eu sou o Messias de Deus. E ele terminou o seguinte, dizendo para aquela jornalista que queria saber sobre terrorismo: na verdade, o que é louco, e completamente louco e insano, é imaginar que tantas pessoas, inclusive você, o tenham rejeitado. Esse cara falou de Jesus. Esse cara proferiu palavras a partir do que ele cria em Jesus.
O que a gente aprende com Jesus? Primeiro que quando a gente fala dele, existem essas reações. E aí? Olha, continua. Você não vai se importar com isso. Você vai se assustar que algumas vezes a pessoa vai cair de joelhos e dizer assim, ore por mim. É isso que eu estou precisando. É o que eu mais quero, o que eu mais anseio é Jesus. E outras simplesmente vão virar as costas e dizer, continue com o seu Jesus. Isso não foi diferente desde os dias de Jesus. E alguns até a ponto de querer prendê-lo. Mas o que deve ficar para você na manhã de hoje é essa palavra que aqueles guardas que eram incumbidos de prender Jesus disseram, nenhum homem falou como ele. Nenhum homem, nenhum homem. Nenhum homem na história. Nem C.S. Lewis, nem Bono, nem os comentaristas, nem gente que você conhece, dos maiores escritores, os maiores pregadores, ninguém falou como Jesus. E, portanto, absorva essa palavra nessa manhã, faça dela o seu alimento diário. E destranque a sua boca, fale. E as reações que vierem, entrega para Deus. Vamos orar. Deus, nós queremos render graças ao Teu nome, porque um dia o Senhor se encarnou, veio habitar nesse mundo, exclusivamente para nos resgatar e nos salvar da ira vindoura. Muito obrigado, Jesus. E nessa manhã, Deus, a gente quer aprender a proferir palavras que dignifiquem o Teu nome, que testemunhem a respeito do Senhor. Mesmo que algumas pessoas nos chamem de lunáticos ou de loucos, mas nós sabemos, eu sei, e os meus irmãos e irmãs que estão aqui sabem, quem é Jesus. Oh Deus, glória ao Teu nome, Pai, nessa manhã. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que hoje vive à destra de Deus Todo-Poderoso, e que nos abençoa, e que nos supre, e que certamente nos dará um ano repleto de bênçãos e da presença dEle. Deus, alimenta-nos com a Tua palavra diariamente, porque se isso não acontecer, nós continuaremos a falar de nós mesmos. Mas muda o canal, Senhor, muda a faixa, para que a gente possa ser cheio da Tua palavra, e assim extravasar como um copo que possa vazar mesmo para outras pessoas. Eu entrego a vida desses meus irmãos, das famílias que estão aqui nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Pai.